Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Educativa. Hoje, 22 de agosto do ano 2001. Iniciamos assim o que será a 22ª audição do programa Força da Poesia, o Mundo Mágico da Literatura. Assim, iniciamos nessa quarta-feira um programa, o Mundo Mágico da Literatura, tendo aqui uma ilustre presença, que até por sinal eu gostaria na sequência de fazer uma pergunta, porque ocorreu, chegando agora na Rádio Educativa, um acidente e através do barulho ouvindo uma sirene, e ouvi o comentário que aconteceu um acidente cultural. Eu imaginei, mas, meu Deus do céu, um acidente cultural? Será que não basta quererem, de repente, extinguir a Secretaria da Cultura, agora com essa do acidente cultural? Eu não me conformo com essa situação. Chegando próximo do rapaz caído, perguntei a uma pessoa, também um curioso, mas, meu amigo, me diga a razão pela qual esse rapaz teve um acidente cultural. Mas, meu amigo, eu lhe digo o seguinte, ele recebeu realmente, aconteceu o acidente cultural. Caiu um livro na cabeça dele. Mas um livro, poxa, mas um livro com todo sábio presente dentro do livro, você acha que é um acidente cultural? Eu acho que isso daí foi um prazer, uma satisfação pessoal. Mas o livro, querido amigo, é do Jacob Bettany. Esse livro pesa pelo menos uns 5 quilos. O livro tem mais de 500 páginas numa textura incrível. Queridos ouvintes, iniciamos assim o programa Força da Poesia, brincando na verdade que nós temos aqui a participação do querido amigo, do escritor, do psicólogo, do revolucionário senhor Jacob Bettany, que eu agora já inicialmente lhe digo boa noite, querido amigo. Boa noite, Josias, boa noite, Carla, boa noite, meus amigos. Como percebem, estamos falando de um livro de peso. Se cair na cabeça de alguém, produz algum estrago. A brincadeira aqui da ambulância que nós fizemos é que realmente o livro do Bettany é um livro para você pegar e adquirir cultura dentro da psicologia, que realmente ele tem muitas informações que até, é claro, eu só quero levar o ouvinte também, ligue no 322-8599, 322-8599 e comece a participar, deixando seu nome, deixando seu telefone, que no final dessa programação eu farei o sorteio de 2 livros. De 2 livros no final dessa programação, dessa quarta-feira, após a entrevista, após o bate-papo aqui do querido amigo. Bettany, me diz uma coisa. Eu gostaria de uma pergunta seguinte. Há quanto tempo pesquisa o tema, já que o seu livro aqui na minha mão fala Revolução de Paradigma na Psicologia, Nova Compreensão da Energia. Há quanto tempo você vem trabalhando, há quanto tempo você vem pesquisando e há quanto tempo, inclusive, você é professor de psicologia? Eu gostaria, então, que você comentasse a respeito disso, para que os ouvintes tenham a ideia de quem é Jacob Bettany. Josias, estamos no ano de 2001. Em 1957, eu me afiliei a um mosteiro yogi, Associação Mística Ocidental, já com a intenção, o objetivo de responder à grande pergunta: como efetivamente funciona a mente do homem? E de lá para cá, eu procurei inusitados caminhos, sem qualquer restrição, sem qualquer crítica. Frequentei tanto os bancos escolares, as faculdades, os nossos saberes legalmente constituídos, e ao mesmo tempo participei de escolas iniciáticas e etc. Mas falando do tempo, nós não estamos na televisão. Eu pediria a você, Josias, que é um locutor de garganta cheia. Obrigado pela garganta cheia, apesar que hoje eu estou com a garganta meio arranhando. Eu vou passar para você aqui uns recortes de jornais. Você, por favor, você mesmo leia, os ouvintes poderão ter uma ideia do tempo. Com certeza, Josias, muitos acadêmicos que não ouvem
Talvez seus pais ainda não estivessem namorando, quando eu comecei a pesquisar o tema. Nós temos aqui o tabloide do Estado do Paraná, datado 4/11 do ano 1976, que tem aqui a participação, a teoria Bettoni. Ele diz o seguinte, informação aqui nessa teoria. Um professor curitibano, Jacob Dorival Bettoni, 39 anos, apresentou uma das teses polêmicas do século do 13º Congresso Nacional de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental, realizado na semana passada. Bettoni refere-se a uma teoria substitutiva do inconsciente mais adequada ao atual estágio evolutivo e, segundo o autor, é semelhante ao Copérnico, que aqui parece-me que tem uma palavra intercortada aqui, que eu não sei se é Copérnico. Exatamente, Copérnico. Isso já pensava naquela época. Estava com 39 anos e estou hoje com 63. Então, hoje, realmente, essa nota foi dada pelo nosso querido colega Aramis, né? Aramis Millar, que foi um colega nosso dos bons tempos de estudante, né? Mas eu vejo aqui que realmente você tem informações extremamente produtivas, mas é claro que nós, na sequência aqui, conforme eu vou lhe fazendo as perguntas, nós vamos entrando nesse detalhe, porque eu não quero quebrar, na verdade, o trabalho que eu quero desenvolver contigo, já que o seu livro aqui expõe o paradigma. Então, para que, de repente, o ouvinte não saiba o que é paradigma, eu gostaria que você informasse ao querido ouvinte o que é paradigma. Muito bom. Aliás, a minha proposta é uma revolução de paradigma na psicologia, à luz de uma nova compreensão da energia. E para que ninguém tenha dúvida, entre parênteses está a fórmula de Einstein. O que é paradigma? Josias, sempre falo que paradigma é igual a disco voador. Hoje todo mundo fala. Todo mundo diz que entende. Mas, por outro lado, ninguém acredita direito na existência do próprio disco voador. Lastimavelmente, nossas melhores universidades não têm ainda uma cadeira que eu recomendo. O título da cadeira seria Análise Paradigmática. Para que as pessoas, refiro-me às pessoas com formação universitária, possam ter uma compreensão clara do que é paradigma. Vou então dar uma rápida explicação do que seja paradigma. E depois, na sequência, eu gostaria, inclusive, que se falasse a respeito do paradigma atual, o nome axioma. Sim. Isso daí também na sequência, daí já. Tá, perfeito. Paradigma é um conjunto de axiomas. O que são axiomas? Axiomas são regras e crenças fortíssimas. São princípios aceitos como verdadeiros e não discutíveis. Estou falando de crenças fortíssimas. Você não precisa ficar denominando esta ou aquela crença para que ela exista. Vou dar um exemplo muito popular e muito claro. Pergunto a você, Carla. Você tem lembrança de ter falado nessa semana sobre a tua própria morte? Nessa semana você falou isso? Na minha própria morte? Você falou com alguém sobre a tua morte? Mas a Carla não quer nem morrer. Aliás, falei hoje, uma pessoa mostrou uma quadra poética, eu dizia alguma coisa, a morte está próxima. Eu falei, não, eu não quero, não copiaria esse poema, porque eu quero minha morte bem hoje, quero ver muito ainda. Mas em suma, né, nós não discutimos, nós não ficamos discutindo a toda hora, nós vamos morrer. Todavia, este é um axioma. Todos nós temos este axioma. Nós temos certeza absoluta de que vamos morrer. Então, paradigma é um conjunto de axiomas, é um conjunto de crenças. Quando eu proponho uma revolução de paradigma na psicologia, eu, na realidade, estou propondo um movimento constituinte para a psicologia. Eu não estou aqui lançando nenhuma nova teoria. Estou propondo uma nova constituição. Uma nova maneira de as pessoas entenderem, olharem e acreditarem no mecanismo da mente humana. Bettoni, voltando aqui ao assunto da morte, como que seria utilizado essa revolução de paradigma diante desse assunto que, na realidade, muitas pessoas têm medo de morrer? Como que ela poderia fazer essa revolução ante a esse axioma? Porque morrer todo mundo vai, né? Não tem como escapar.
Eu já vou explicar para você, Carla, a diferença entre os dois paradigmas. Então, vou pedir a você que deixemos essa pergunta no ar. Aliás, ela está duplamente no ar. Vamos deixá-la no ar, vamos deixá-la suspensa. Vamos deixá-la suspensa. Eu vou antes responder a pergunta que eu... Perfeito. E depois, na sequência, inclusive no seu livro comenta-se muito de noergologia, né? Noergologia. Perfeitamente. Então, nós queremos que entrelace essas respostas para que exista uma sequência e que o ouvinte aí que esteja em sintonia, lembrando até, claro, ligue no 322-8599 que farei o sorteio de 2 livros no final dessa programação. E mandando aí um abraço do Gilmar. Ô Gilmar, querido amigo, eu tenho certeza que você está na sintonia. Um abração para você aí, continue conosco aí. Então vamos lá, querido amigo. Então tá bom, vamos antes explicar como funciona o paradigma vigente da psicologia. O paradigma atual, nós vamos denominá-lo de paradigma do passivismo psíquico. Por que paradigma do passivismo psíquico? Porque o paradigma vigente da psicologia acredita que o homem é um defunto psicológico. Um defunto psicológico. Esta psicologia do paradigma vigente estuda o homem como se fôssemos um defunto psicológico. Já me explico. Essa mente estuda uma mente passiva. Veja, o paradigma vigente diz que o estímulo produz resposta. Diz que a resistência produz amnésia. Diz que a imaginação projeta. Ou seja, o paradigma vigente diz que a tua percepção é passiva, que a tua memória é passiva, que a tua imaginação é passiva. Em síntese, quando o paradigma vigente diz que o inconsciente domina o nosso pensamento, dá uma declaração de óbito para a nossa atividade mental. Os grandes axiomas, os grandes dogmas de fé que norteiam, que comandam o paradigma vigente da psicologia, eu vou citar 3, 4. São os seguintes. Primeira grande crença do paradigma vigente da psicologia: energia invasora produz pensamento e comanda a imaginação. Segunda grande crença: o homem é um ser determinista. Terceira grande crença: indefinição do órgão do psiquismo. Quarta e principal crença: noesis passiva, pensamento passivo. Vou agora, com tua permissão, Josias, falar daí da noergologia, daí exatamente. Em contrapartida a esse paradigma, qual a revolução que nós estamos propondo? Estamos propondo que, para se contrapor ao paradigma do passivismo psíquico, a psicologia adote o paradigma da noergologia. O que significa noergologia? Noergologia vem do grego, nous, ergon, logia. A noergologia estuda a mente ativa e criadora. Quais são as grandes crenças da noergologia? Nós, os noergófilos, acreditamos que, primeiro, a imaginação comanda a noergia. Noergia é a energia específica do pensamento, definida já pela noergologia. Nós acreditamos que o homem não é determinista. O homem é um ser intencional. Nós acreditamos que cérebro é órgão e instrumento do pensamento. E, acima de tudo, acreditamos que a noesis é ativa. Pergunto a você, Josias, a você, Carla, e aos ouvintes, dá para fazer uma ideia de como diferem as duas propostas? Que beleza, eu tenho absoluta certeza que o ouvinte que esteja ligado aí está realmente entendendo que está nos dando uma lição aqui de psicologia hoje. E é claro que eu gostaria de colocar uma nota aqui no ar também, que hoje, amanhã na verdade, completa 6 anos que o poeta e artista plástico, a Carla Bittencourt, tem um recado. Carla, qual é o seu recado, Carla? Eu quero ler uma trova.
Você quer ler uma trova? Então lê a trova e nós, na seguida, retornaremos aqui o bate-papo com o Jacob Bettoni. Eu já tenho 2 perguntas pro Bettoni também. Muito bom, eu já tenho 2 respostas. Que beleza, você viu que aqui, olha, depois que... Sintonia. Depois que chegou... Imaginação. Depois da ambulância, um acidente cultural, nós realmente estamos aqui interagindo aqui, fazendo com que o programa Força da Poesia, o Mundo Mágico da Literatura, chegue aos seus lares, chegue ao seu rádio e fazendo com que a brincadeira realmente participe dessa nossa alegria aqui. Carla. Uma prova da minha autoria. Em um dia tão tristonho, algo eterno se completa. Num instante, nasce o sonho nas palavras do poeta. Dedico a você, Josias. Meu Deus. Muito obrigado, Carla. Está no meio de um casal de jovens enamorados. Deixa comigo saber disso. Imagina se fosse, hein? Nós somos amigos, a Carla, na verdade, é uma pessoa que me ajuda, participa, e eu entusiasmei ela a mostrar o lado poético dela, e fluiu de uma forma tão vigorosa que hoje, além de poetisa, ela também é uma escritora e participa junto com a gente desenvolvendo esse trabalho cultural. Mas, Bettoni, na sequência eu quero te perguntar o seguinte, só psicologia. A Carla também tem uma pergunta, mas agora eu pergunto para ele, só psicologia precisa de revolução de paradigma ou não? Muito pelo contrário. Lógico que a psicologia precisa urgentemente de uma revolução de paradigma. E vou dizer a você por que nós precisamos, com uma grande urgência, de que essa revolução de paradigma na psicologia ocorra. Mas não é só a psicologia, já te digo por quê. O que está em jogo, Josias, nessa revolução de paradigma, não é bomba atômica, não é hard power, não é alguma conta milionária no banco, não é alguma grande descoberta de algum grande artefato. Não. O que está em jogo na revolução que eu proponho é a maior riqueza do homem, o nosso fantástico, fenomenal potencial mental dormitando há milênios dentro de cada um de nós, na simples expectativa de ser reconhecido e finalmente utilizado e acionado. Digo mais a você, Josias, o século XX teve como ícones do poder a vontade férrea e o hard power. O século XXI, após feita a revolução do paradigma na psicologia, quando a neurologia tiver se popularizado, os ícones de poder serão o soft power e a imaginação criadora no lugar da vontade férrea. Mas há outras áreas que precisam também de uma revolução de paradigma na psicologia. Muitas. Vou citar 2 que são prioritárias. A primeira é a medicina. Meu colega, meu amigo, médico, Paulo Maciel, já lançou, a questão de um mês atrás, o seu livro Revolução de Paradigma na Medicina. Aliás, ele contesta na medicina coisas bastante parecidas com as que eu contesto na psicologia. E ele propõe para a medicina coisas muito parecidas que eu proponho para a psicologia. Mas diria, Josias, que há uma área suplicando por uma revolução de paradigma. É a economia. O muro de Berlim caiu, o comunismo está ultrapassado, aquele capitalismo de Adam Smith também está ultrapassado, o pessoal continua falando de capitalismo e comunismo. Onde estão os revolucionários dessa área? Nós precisamos que alguém apareça com uma peça propondo uma revolução de paradigma na economia, para que deixemos esses conhecimentos fossilizados, devidamente enterrados. É isso aí, queridos ouvintes, nós temos aqui a presença do Jacob Bettoni. Está aí toda a força, o Bettoni tem toda essa força, toda essa explicação que ele está dando a respeito do livro dele. Como eu sempre comento, a força da poesia, o mundo mágico da literatura, todos os escritores participam aqui, dá o seu recado. Nós temos toda essa teoria da psicologia também através dos microfones da Rádio Educativa AM 630. A Carla Bittencourt agora quer fazer uma pergunta. Por gentileza, Carla. Na verdade, pode fazer 2. Como ele falou, as 2 respostas. Dupla resposta. A primeira com certeza. O que é um homem intencional dentro da noergologia?
A neurologia, minha querida Carla, acredita que o homem é intencional, que o homem é um artífice do seu destino, que ele não é empurrado com tração traseira da teoria do inconsciente. Não. O teu destino é o resultado da tua intenção. A imaginação no paradigma vigente, na neurologia, a imaginação deixa ser refúgio de repressões do passado. A imaginação passa a ser a grande usina criadora da tua realidade. Quando nós dizemos que o homem é intencional, não importa o que você faça. Nós temos a plena convicção em neurologia que você não fez isto ou aquilo movido pelo inconsciente. Não. Você fez isto ou aquilo como resultado da realidade que você, artífice do teu próprio destino, criou com a tua imaginação, imitando Deus. Deu para entender o que é ser um homem? Deixa eu ver se entendi. Eu escolho e faço meu próprio destino. Isto mesmo. Grande ou pequeno, nas pequenas ou grandes coisas. 22 horas, 28 minutos, estamos aqui com o Jacob Bettoni. Eu estou falando Bettoni, eu acho que talvez seja exatamente por causa do acidente do livro, né? Eu acho que isso aí, eu acho que ele betonou o meu cérebro aqui de tal forma que a minha pronúncia também está saindo engasgada. No seu livro, me dá, como nós não estamos na televisão, os ouvintes não fazem ideia. De fato, o livro tem 504 páginas amarelas e é parecido com um tijolo. É uma lista telefônica. Aliás, é feito em páginas amarelas. Exatamente. Mas são 42 anos de pesquisa. 42 anos de pesquisa, 42 anos de história, né, Bettoni? Mas no seu livro aqui também tem uma denúncia, um complexo de Édipo, uma fraude, como você coloca aqui que Édipo incentiva a pedofilia. Explica isso daí para que o ouvinte tenha uma ideia de que forma você quis colocar isso. Josias, Carla, ouvintes, e principalmente meu querido e estimado acadêmico que por acaso esteja me ouvindo. Você já ouviu falar em complexo de Édipo? Já. Complexo de Édipo é uma das teorias básicas da psicanálise. As psicoterapias psicanalíticas, todas elas, são feitas baseadas no complexo de Édipo. Acontece, porém, que o complexo de Édipo é uma fraude. Veja bem, quando eu falo fraude, talvez o ouvinte se espante, mas como fraude? Fraude? Você ouviu falar de violação do painel do Senado? Falsificação de notas? Fraude é isso. Mas por que é uma fraude? Quem descobriu que é uma fraude? Por acaso, quem descobriu que é uma fraude foi um ex-psicanalista, o Dr. Jeffrey Mason. Gostaria de prestar uma homenagem a ele. Veja bem, o Sigmund Freud lançou uma teoria chamada a teoria da sedução. Esta era a teoria genuína dele. O que dizia a teoria da sedução? A teoria da sedução dizia o seguinte, que a violência, a prática de sexo com criança é contra a natureza e faz um mal enorme para a criança. Deixa sequelas profundas durante toda a existência da criança. Esta é a teoria lançada por Freud, originalmente no ano de 1896, na Associação Médica de Viena. Acontece que a prática de sexo com criança era um hábito comum lá na Viena de Freud. Era como, segundo nos relata o Dr. Jeffrey Mason, o pai de Freud violentava os irmãos e as irmãs de Freud. Quer dizer que Freud via na casa dele o pai praticando violência sexual com seus irmãos, né? O melhor amigo do Freud, o Dr. Jeffrey Mason, estuprava o filho dele. Tudo isso são revelações históricas contidas. Você pode ver as fontes no meu livro, Revolução de Paradigma na Psicologia, ou vá diretamente, procure o livro Atentado à Verdade, da autoria do Dr. Jeffrey Mason. Freud começou a receber uma pressão muito grande dos seus colegas médicos, porque vários deles também não só praticavam violência sexual com criança. Esse era um hábito que vinha já de muito antigamente, vinha da época da bruxaria. Eles, além disso, Josias, achavam o seguinte: sexo com criança não faz mal.
Freud ficou sem nenhum cliente. A Associação Médica de Viena começou a espalhar boatos, dizendo que ficou por merecimento, porque depois dessa não tinha que ficar, além disso tinha que ir preso, né? de Édipo que diz o contrário daquilo em que acreditava. O que diz o complexo de Édipo? Que a criança inocente, sem órgãos sexuais desenvolvidos, sem sistema glandular para alimentar o seu apetite sexual, teria um utópico, um impossível desejo sexual para com o progenitor do sexo oposto. Gostaria que vocês se informassem melhor sobre esta fraude. A psicanálise baseia-se em algumas fraudes. E quero alertar os psicólogos que estão me ouvindo, e quero alertar os acadêmicos de psicologia que estão me ouvindo, sobre um fato muito grave, muito grave. Tramita na Câmara Federal, da autoria do deputado Heber Silva, projeto de lei 3944, transformando a psicanálise, uma teoria ultrapassada, fossilizada, baseada em algumas fraudes, conforme demonstram os estudiosos. O Heber Silva quer transformar essa coisa numa profissão. E presta atenção, senhores psicólogos, senhores acadêmicos de psicologia. Segundo o projeto, esta profissão não será registrada no CRP, não, será registrada no CRM. Estão percebendo o golpe que estão querendo dar na legitimidade do exercício da vossa profissão? Quem tiver dúvida a respeito, entre em contato com o programa aqui, com o Josias. Programa Força da Poesia. Nós temos aqui com a presença do Jacob Bettoni, estamos tendo informações a respeito do livro dele. Eu até por sinal farei uma palestra no dia 7 de setembro no Memorial Teatro Londrina, das 14 horas em diante. É claro que a programação acontecerá do dia 6 em diante, na quinta-feira, no dia 7 e aí até o dia 15. Eu gostaria de convidar a todos. É muito importante que até por sinal no dia 9 também do mês de setembro acontecerá o encontro da União Brasileira dos Escritores, que é já quase uma realidade. E Deus disse: em terra de homens o artista é Deus. E o homem disse: em terra de deuses o homem é artista. E o artista disse: em terra de artistas os deuses são os homens. No jornal de literatura, Quixote, datado essa semana, que tem como jornalista principal Marcelo Miguel. E mais uma informação também, Carla Bittencourt, quando são 22 horas, 37 minutos, a sua pergunta para o professor, para o doutor Jacob. Eu quero refazer a pergunta inicial sobre a morte. De que forma a noergologia, através dessa quebra de paradigmas, pode auxiliar as pessoas em relação a esse tema tão controvertido? Porque todo mundo sabe que vai morrer e evita falar sobre isso. Mas isso um dia vai acontecer. E a maior parte das pessoas, infelizmente, tem medo da morte. Todos nós temos um certo receio da morte. Mas a noergologia faz uma modificação muito profunda com relação à visão da morte. Veja, o paradigma, no paradigma atual da psicologia, no paradigma do defunto psicológico, quando uma pessoa está em coma ou morrendo, o que é que nós falamos? Que esta pessoa está inconsciente, não é isso? Exatamente. Bom, Josias, em noergologia, viu, Carla, nós não usamos a palavra inconsciente. O inconsciente tudo explica só no paradigma vigente. No paradigma emergente não explica nada. Aliás, em noergologia não usamos o termo inconsciente por ser uma utopia. E também não usamos o termo consciente por ser pleonasmo. Estudos sobre a expansão, sobre um fenômeno que aqui não dá para explicar, mas um fenômeno que em noergologia nós chamamos de diapasão psicoecológico. Analisando o relato de pessoas que tiveram a morte clínica e depois retornaram, ao invés de inconsciente, a noergologia tem a seguinte certeza, Carla, que no momento em que eu estou morrendo, no momento em que você está morrendo, o que acontece na realidade, ao invés do inconsciente, é uma ampliação
da atividade mental. Vou mostrar para você. Veja, em 15 segundos, por exemplo, a tua memória, ela se otimiza de tal maneira que você, em 15 segundos, você é capaz de filmar com uma rapidez espantosa, com uma precisão extraordinária, os fatos que mais te interessaram nessa vida. No segundo momento, quando a dor física começou a cessar, a imaginação entra em funcionamento. As pessoas entram naquilo que se chama de o túnel da morte. E pesquisas feitas agora com a Força Aérea Alemã, com aqueles pilotos que voam, pilotos 4 ou 5 vezes mais rápidos do que a força da gravidade. Isto então foi agora comprovado cientificamente, que no momento da morte, o que nós percebemos é uma grande alegria. Você entra num estado realmente de euforia. Eu, pessoalmente, falei com algumas pessoas que retornaram da morte clínica. E elas disseram, há um momento a partir do qual você não gostaria mais de voltar, de tão bom que é. Há muito mistério sobre isso. Por isso que a psicologia precisa mudar de paradigma. Para quê? Porque mudar de paradigma significa direcionar talento humano, verbas de pesquisa, não mais no inconsciente, na imaginação ativa e criadora. Gostaria, inclusive, de citar o nosso amigo Josias Alcântara, no seu livro A Força da Liberdade, algumas frases. A imaginação é um artista quando corajosamente estimulada. Outra frase. A sua fé é sua estrela. Quanto mais acreditar nela, mais ela irá brilhar. Outra frase. Enquanto tiveres capacidade de sonhar, com certeza terás direito de evoluir. Eu gostaria de completar esses pensamentos do Josias com um pensamento complementar. Todos nós conhecemos o livro dos recordes. Sim. O Guinness Book. Perfeitamente. Diariamente, recordes são batidos. Todavia, eu vou aqui anunciar que há um único recorde que jamais foi e jamais será batido. Você somente alcançará na vida real o limite que você imagina com a tua imaginação. Talvez você não chegue lá, mas com certeza você nunca irá além. Em nossas vidas acontece de tudo, inclusive coisas boas. Eu sempre comento isso e escrevi essa frase, porque eu acho que tudo é possível, inclusive também vivermos em mesmice. E como nós falamos hoje aqui de psicologia, nós estamos falando aqui sobre um tema revolucionário, conversando aqui com o professor Jacob Bettoni, eu gostaria também de passar, se você quer fazer um curso particular de inglês, você quer ter uma pessoa que realmente conhece inglês, fale com o professor André, ele é formado pela cultura inglesa. O telefone dele é 272-2312, 272-2312, na Avenida Vereador Clodoaldo Túlio, 3029, Casa 2. O telefone 272-2312. São 22 horas, 43 minutos. Continuamos com a força da poesia. E a Carla Bittencourt tem mais uma pergunta para o professor. O que você tem de recado, Carla? Eu vou ler um testemunho da psicóloga Célia Mota Loubach sobre o livro do professor Bettoni. Oh, maravilha! Então você tem aí informações importantes a respeito desse pequeno livro, né, que pesa quase 5 quilos. Esse pequeno livro capaz de causar uma catástrofe cultural. Um pequeno acidente cultural. Mas é tal negócio, quando aconteceu aquela história da livraria do Chaim, que falaram que ele até comentou, poxa, me assaltaram a livraria. Poxa, foi uma coisa tão incrível que, olha, chegarem ao ponto de assaltar uma livraria, quer dizer que nós temos aí ladrões. Nossos ladrões estão adquirindo cultura. Pois é. Mas olha, imagine se eles roubam um livro. E daí é claro que eles, parando para ler o livro, eles não vão ter tempo para roubar, né? Imagina se eles roubam esse livro, não conseguem depois levar, não conseguem transportar. É uma brincadeira. A cultura está tão degradada no nosso mundo, no nosso país, que a gente até consegue brincar nessa situação. Mas a Carla Bittencourt, qual a informação que você tem aí quando são 22 horas 44 minutos na Força da Poesia nessa quarta-feira? O testemunho da psicóloga Célia Mota Loubach diz o seguinte: Noergologia é a maior revolução que podemos assistir. Revolução de paradigma na psicologia é a coisa mais importante que já li nos últimos anos. É tudo que um ser humano normal deseja como psicólogo.
sem besteiras nem inventar nada. Na realidade, Bettoni coloca que tudo já está pronto, é só trabalhar em cima. Inventar o quê? Nossa rebeldia tem fundamento e não tenha medo de tê-las. Sou formada em psicologia nos Estados Unidos. Morei em Nova York 5 anos. Trabalhei nas Nações Unidas 6 anos. Conheci o mundo. Agora, nesse momento da minha vida, me sinto criança lendo o livro do Bettoni e conhecendo que eu estive sempre certa, só que não conhecia essa linguagem. É isso aí, na voz da Carla Bittencourt, uma informação bastante interessante a respeito do livro do Jacob Bettoni. Mas eu estou aqui, inclusive, na página 423. Permita agradecer as palavras da psicóloga Célia. Isso demonstra que ela também é bastante evoluída. Mas o que eu estou verificando aqui também, Jacob, que também no seu livro tem piadas, né? Tem piadas interessantes aqui na página 423, que antes, inclusive, de eu passar para o ouvinte a respeito dessa piada, eu gostaria de saber qual a explicação na noergologia da piada. Como que você explica isso para que o ouvinte tenha ideia? Porque no seu livro aqui, pelo que eu vi, tem várias piadas. Piadas, inclusive, que até na sequência eu vou passar para os ouvintes, que são piadas interessantes. Até eu vi aqui a piada do louco, e até me imaginei aqui, eu no meio dessa piada, que diz que todo poeta de louco nós temos um pouco, né? Então, como você explica isso na noergologia? Eu acho que se de poeta e louco todos temos um pouco, estamos aqui com um hospício formado, né? Ô, Josias, os ouvintes sabem muito bem. Paradigma vigente explica que o prazer da piada, que o prazer do xiste, reside na liberação de algo que no passado você reprimiu. É o célebre determinismo. Você ri hoje porque reprimiu ontem. Bom, a noergologia acredita que o homem é intencional. E, portanto, a noergologia reformula e tem absoluta certeza de que o prazer que você encontra no xiste, na novela, na obra de arte, na poesia, é o prazer de criar o inédito noético. Veja bem, vamos falar do prazer da piada. Por que se eu te contar 2 vezes uma piada, na segunda vez você vai achar menos graça, na terceira você não vai achar graça nenhuma, na quarta você vai me dar um soco na cara? Porque o prazer da piada está diretamente ligado à capacidade que a piada tem de gerar em você a possibilidade de você imitar Deus e criar algum inédito noético. Exatamente. Você gostaria de... Por favor, eu tenho aqui... Eu vou pedir para você um favor, Josias. Leia antes aí, por exemplo, na página 423, um diálogo rotineiro, um diálogo usual. Bom, aqui nós temos aqui o louco A. O louco A, ele fala o seguinte: suba você antes, que eu seguro a lanterna, alumiando o poste, né? Não, louco B, não, suba antes você. Temos que, por vingança, você derrube o poste e eu caia. Então veja, deixa eu explicar. Você provavelmente aqui não vai achar graça nenhuma. Talvez você tenha achado graça porque esperava uma piada e não uma piada. Porque essa é uma situação que não propicia a ninguém a criação de nenhuma novidade noética. Agora, escute o segundo diálogo. Daí o louco A: suba você antes, que eu fico segurando a lanterna. Daí o louco B: não, suba antes você. Temo que, por vingança, você apague a lanterna e eu caia do facho. Quer dizer, então, o segundo diálogo, ele proporciona a você a possibilidade de você criar um inédito noético para você. E o teu riso, a tua alegria, a tua satisfação é diretamente proporcional à quantidade de inédito noético que você criou. Bom, mas como ele falou, nós temos aqui uma segunda piada que nós já estamos quase chegando aí próximo ao final da programação. Eu quero ser mais objetivo aqui. Nós temos aqui o diálogo entre agente matrimonial e clientes, que acontece da seguinte forma: a mãe dela é estúpida e perversa. E o que importa? Você não vai casar com ela e sim com a filha. Mas a filha não é jovem nem bonita. Melhor, assim não há perigo de que te traia. Além disso, é pobre. O que interessa? O que você quer é uma boa mulher. Porém, é corcunda, homem.
Algum defeito teria que ter. Quer dizer, então, minha gente, eu acho que até na psicologia pode acontecer a magia da piada, a magia do riso. Mas eu, antes que a Carla está querendo fazer uma pergunta aqui, mas eu tenho uma pergunta muito importante que envolve aqui até o PROCON. Eu queria saber o que tem o PROCON. Na verdade, aqui no livro eu comento o seguinte: o que é resistência e transferência em psicanálise? O que isso tem a ver com o PROCON? O que tem a ver com o PROCON, essa questão da psicanálise? Ô, Josias, você levantou uma questão super interessante. Veja bem o seguinte: segundo a legislação vigente, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Todos nós, o sapateiro, o carpinteiro, o barbeiro, o médico, nem se fala. Todos nós conhecemos uma palavra chamada iatrogenia. Médicos e hospitais respondem quando pessoas sob tratamento adquirem uma doença hospitalar. Você conhece, já ouviu falar, num termo chamado psiatrogenia? Psiatrogenia é a doença produzida pela psicoterapia. Ora, a psicanálise tem duas figuras, duas teorias, que elas ferem o Código de Defesa do Consumidor. Essas duas teorias são a resistência e a transferência. A resistência e a transferência são interpretadas como sendo detalhes do inconsciente do paciente. De sorte que você está fazendo um tratamento com algum psicanalista. Às vezes há 1, 2, 3, 4, conheço gente há 7 anos. Você não só não melhora, piora. A psicanálise diz que esse é um problema da resistência do Josias ou da transferência do Josias. Ora, isto fere o Código de Defesa do Consumidor. Se você é um paciente psicanalítico e o psicoterapeuta veio com essa para você, consulte o seu advogado e lute pelos seus direitos. Bela resposta. Carla Bittencourt, qual a sua pergunta? Eu concordo com a posição do Bertone, porque a gente sabe que existem maus profissionais em todas as áreas. E o cidadão tem direito de se defender. Mas você esqueceu, você não tinha mandar um abraço pro pessoal que estão te ouvindo aí, Carla? Um abraço especial pro Márcio, de parte da Rosa. E pro Gilmar, o Gilmar eu já mandei um abraço, mas tá aí, amigo, continue sintonizado aí que nós seremos parceiros da amizade, parceiros inclusive, talvez, da parte literária, do carinho, da cultura. Então, um abraço para você, querido amigo Gilmar. Mas eu tenho aqui uma pergunta que eu acho de extrema importância aqui também pro Bertone, o seguinte: no seu livro aqui mostra 31 práticas ou teoria da bruxaria que permanecem na psicanálise. O que é isso? Josias, isso é uma coisa muito interessante. Outro dia, uma pessoa de nível universitário que tomou conhecimento disso me disse: bom, mas eu consultei um especialista da área e ele me disse que isso não tem qualquer fundamento. Doutor Josias, o Sigmund Freud, o criador da psicanálise, disse a seguinte frase: tudo se resumia a substituir o demônio por uma fórmula psicológica. Eu estudei não só psicanálise, fiz também um curso de bruxaria e recenseei 31 práticas ou conceitos que existiam na bruxaria e que existem na psicanálise. Mas a vassoura não faz parte, não, né? Não, olha, agora é aspirador de pó. Não, a vassoura não faz parte, mas a vassoura do Jânio Quadros ia bem aqui. Então você veja bem. Então, por exemplo, o fundamento da bruxaria era o sexo, né? Demônios copuladores penetravam, chegavam até a cabeça através do útero. O fundamento da psicanálise é o sexo, né? A psicanálise fala de libido. O que é libido senão a energia sexual? São 31, vou citar uma outra. Você conhece psicoteste projetivo? Você já viu aquele teste onde você desenha uma árvore? Já viu? Você desenha uma árvore, você dá para um especialista, ele olha para o teu desenho da árvore e ele consegue enxergar com óculos especiais sintomas reprimidos escondidos naquela árvore. O engraçado é que essa técnica, ela foi criada pela bruxaria
porque lá também existiam os testes de desenhos com clara de ovo, ou chumbo derretido, ou lama. Você pegava as mãos, enlameava as mãos e pintava uma parede. O especialista olhava e também encontrava com óculos, com olhar de lince e voz de trovão, marcas escondidas do diabo naquele desenho, etc. Os que gostarem de refutar essa possibilidade ou conhecê-la mais a fundo, procurem no livro Revolução de Paradigma na Psicologia, páginas 194 a 196. Que beleza, são 22 horas e 55 minutos. Eu quero levar o querido ouvinte que queira participar de um curso de oratória ministrado pelo Josias Moreira de Alcântara. Na verdade, acontecerá no dia 13 e 14 do mês de setembro, agora, nas Livrarias Arcádia. Livrarias Arcádia. Se você quiser, você pode pegar informações através do telefone 223-2880. 223-2880 e 323-9006. Informações a respeito do curso de oratória ministrado por mim no dia 13 e 14. Eu fiz até aqui uma trova que fala mais ou menos isso. Falar faz parte da vida, saber falar mais ainda, pois a fala bem nutrida sempre nos será bem-vinda. Eu mandei agora um abraço para o querido amigo Gilmar Leardini, que também participará de uma mesa redonda no dia 12, na quarta-feira, porém, na quarta-feira do dia 12 de setembro, ele vai falar a respeito de as regras, as magias, quero ver aqui a informação, bom, dramaturgia, que ele inclusive é um professor de teatro. Carla Bittencourt, o que você tem? A última pergunta, professor Betoni. Sim, pode fazer então. Os psicotestes para motoristas diminuíram acidentes? Essa é uma pergunta muito interessante. Talvez eu seja, um dos únicos brasileiros, que quando o psicoteste para motorista foi implantado no Brasil, em 1967, já naquela época eu estava de posse de vários livros europeus mostrando que aquilo era uma futilidade, uma enganação, uma inutilidade, sem contar afronta a direitos humanos consagrados, eu comecei a anotar mensalmente as estatísticas do Detran. E Josias, a hora que você quiser, ou que alguém quiser, esses dados eu tenho até hoje, os dados originais. E olha o que eu observei. Nos 6 meses anteriores à vigência dos psicotestes, os acidentes aumentavam na média anual nos 6 anos anteriores à vigência do psicoteste, os acidentes aumentavam na média anual de 9,65 ao ano. Nos 6 anos posteriores aos psicotestes, esta média pulou para 20,65. Nos 6 anos anteriores ocorriam 33 acidentes por 10 mil veículos. Nos 6 anos posteriores, apesar de os psicotestes terem afastado do trânsito centenas de inocentes vítimas, eles mostraram-se absolutamente inócuos, pois a ocorrência subiu. Ao invés de diminuir, subiu de 33 para 45 acidentes por 10 mil veículos. Fernando Henrique Cardoso optou pela eliminação dos psicotestes para motorista. Isso, os psicólogos, os pouquíssimos psicólogos que ainda defendem isso, que a grande maioria jamais pode defender uma medida parecida, eu peço que os pouquíssimos psicólogos que ainda defendem os psicotestes, lembrem-se que nossa Constituição garante liberdade de expressão. E segundo o jurista Clínio Leandro Lino Lira, estigmatizar um desenho, que é uma liberdade de expressão, é uma maneira de violentar a Constituição. Nós todos sonhamos com o dia em que os psicólogos e a psicologia, ao invés de se preocuparem em cercear a liberdade das pessoas, em estigmatizar as pessoas, se preocupem com a sua felicidade. Perfeitamente, estamos chegando ao final do programa Força da Poesia, mas eu quero levar ao querido ouvinte agora o sorteado Wesley Guimarães, da Santa Cândida. Ele pode vir aqui na Rádio Educativa a partir das 6 horas da manhã, buscar um livro que
O presente inesquecível. O presente inesquecível, Wesley. Você pode vir buscar esse livro aqui. E a Neuci Pereira da Santa Cândida, pode vir buscar aí o livro A Força da Liberdade, de minha autoria. Então, Wesley, o livro O Presente Inesquecível, e a Neuci Pereira da Santa Cândida, o livro daí A Força da Liberdade, já a partir da manhã, das 6 horas da manhã. Informações no 322-8599 ou no meu celular, 9992-1693. Chegamos agora no final. Eu gostaria que você falasse a respeito dá o seu telefone, algumas informações aí para que, de repente, um ouvinte, alguém queira ter um contato contigo, seu e-mail. Por gentileza, professor Betoni. Meu telefone, 99560064. Escritório 364-0789. E-mail Betoni, Bravo, Elefante, Tênis, Tênis, ônibus na Ilha Igreja, @super.com.br. Visite meu site, HTTP, aquela história toda, né? Noergologia. Quero deixar... Onde se encontra também seu livro para comercialização? O meu livro se encontra, teoricamente, em todas as livrarias. Na prática, tenho certeza que tem no Xarim, que tem no... bom, eu não vou citar porque eu vou cometer injustiça. Acredito que estejam em todas. Tem algumas bancas de revista. No meu próprio provedor, negociado pela internet. Eu gostaria de deixar um agradecimento muitíssimo especial a esta oportunidade de ouro que o poeta e a escritora me dão. Gostaria de finalizar agradecendo a paciência dos ouvintes, pedindo a você, Josias, você poderia ler esta pequena fábula do Tesouro Oculto? Eu aqui vou deixar minhas palavras finais agora ou depois de você ler isso? Bom, já fica aqui as suas palavras. Então, minhas palavras finais. Aqui está em jogo não simples pugna intelectual, mas a efetiva possibilidade científica de pesquisar e desenvolver um fantástico potencial mental, dormitando há milênios dentro de nós, na expectativa tão só de ser finalmente descoberto, desenvolvido e acionado. Muito obrigado. Tesouro Oculto. Conta-se que o Criador se reuniu com todos os anjos do universo ao criar o planeta Terra, preocupado que estava em como ocultar do homem sua grande energia mental, sabendo que, se ele a descobrisse sem o natural amadurecimento, poderia ameaçar a ordem do universo. Que Deus abençoe por mais essa participação, por mais esse programa. Quarta-feira novamente estaremos aqui e até quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. A Rádio Educativa AM apresentou A Força da Poesia, o mundo mágico da literatura. Produção e apresentação, Josias Moreira de Alcântara.